Meus amigos, eu estava aqui pensando o quanto Deus é maravilhoso para mim. Eu costumo até brincar com meu esposo, dizendo para ele que eu sou a queridinha de Deus. Mas de fato, Deus assim, ele é muito bom para mim, né? Eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pelos meus avós, né? Mas a minha real assim identidade paterna vem do céu. Sabe, eu tive meu avô como modelo ali paterno, meu pai sempre me visitava uma vez por ano, geralmente. Mas eu sempre tive, assim, um vínculo com meu pai celestial muito forte, muito forte. E quando eu me casei, eu tentei financiar uma casa com meu esposo, mas nós não conseguimos, naquela ocasião, financiar essa casa. Então eu fui morar na casa que ficava em cima da casa da minha avó, que na verdade era a casa do meu tio, e aí ele cedeu para que nós pudéssemos morar lá. E naquela rua que nós morávamos, tinha um rapaz com o mesmo nome do meu esposo. E já tinham tentado matar esse rapaz mais de uma vez. E aquilo me deixava muito apreensiva, né? Em relação à vida do meu esposo, porque eu pensava, poxa, de repente se acontece um erro, né? Enfim. E eu ficava sempre pensativa em relação a isso, né? Como eu poderia sair daquela situação. E eu lembro muito bem de um dia que eu me ajoelhei no meu quarto, nessa casa. E eu conversei com o Pai Celestial bem sinceramente. Eu disse: olha, Pai, o Senhor sabe que eu já tentei, né? Nós já tentamos. E nós não conseguimos a casa, comprar a casa. E nós não temos recursos financeiros. Eu não nasci herdeira de bens materiais, só de bens eternos. E nós não temos condições de comprar essa casa também. E eu pedi ajuda ao Pai Celestial para que eu pudesse ter uma casa, nossa casa, né? E vejam o que aconteceu. Eu estava no último ano da faculdade e eu me lembro muito bem que eu ia encerrar o semestre ali por volta do mês de junho, julho, né? E quando foi mais ou menos em abril, o meu cunhado, ele recebeu uma proposta para comprar uma vila de casas no bairro vizinho. E eram exatamente 3 casas embaixo e 3 casas em cima. E nós tínhamos iniciado uma construção num terreno que era da minha sogra. Só que esse terreno foi dado como entrada para comprar essa vila de casas lá nesse bairro vizinho. E aí, vejam, nós ficamos com 2 casas, a minha sogra ficou com 2 e o meu cunhado ficou com 2. Então, nós colocamos escada por dentro, ficou tipo um duplex. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus ele vai te dar uma bênção, ele sempre te dá multiplicado. Então, você vai ter certeza que uma bênção vem dele, quando essa bênção ela vem melhor do que o que você pediu. Eu pedi só uma casa, mas ele me deu 2. Nos deu 2, né? E eu tive certeza que vinha da mão do Senhor, porque veio de uma maneira que cabia dentro do nosso orçamento, que estava dentro da nossa realidade financeira para pagar, né? Então, foi assim uma grande bênção para nós, essa casa. E essa foi a primeira aquisição da nossa casa própria que nós fizemos com a ajuda do Senhor. E até hoje, quando eu lembro disso, para mim é muito emocionante pensar que ele me ouviu e ele nos conhece, ele sabe das nossas necessidades e ele nos atende naquilo que nós necessitamos. E a minha escritura preferida fica em Mateus, quando o Salvador fala, né? Não vos preocupeis com o amanhã, com o que é a vez de vestir, de comer, porque os passarinhos, eles não semeiam, né? Mas todos os dias eles comem. E aí ele fala sobre os lírios do campo, né? Olhar os lírios do campo, né? Nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então, coloque todas as suas questões, né? Todas as suas dúvidas aos pés do Senhor.
E eu testifico para vocês, ele escuta. Ele sabe quando a gente pede algo verdadeiramente do fundo do nosso coração. Ele conhecia a nossa situação. Ele sabia que de fato não dava mais para nós continuarmos vivendo ali onde nós estávamos vivendo, que nós precisávamos nos mudar. E quando o momento chegou, ele nos ajudou a mudar. Eu tinha planejado mudar em junho, né? Quando fosse, na verdade, em julho, quando fosse as férias da faculdade. Mas quando foi em maio, um mês depois desse ocorrido, né? Eu olhei para o meu esposo, ele olhou para mim, um belo dia, nós disse, vamos nos mudar? Vamos para nossa nova casa? E ele disse, vamos. E no outro dia nós organizamos toda a mudança. Eu acho que eu nunca fiz uma mudança tão rápida em toda a minha vida. E tudo estava organizado, tudo estava encaixotado, tudo estava dentro do caminhão e nós conseguimos seguir nosso destino para esse novo lar. E foi uma grande bênção que nós recebemos da mão do Senhor. Ele providenciou aquele lugar para nós, porque ele sabia que nós precisávamos nos mudar e nós precisávamos de uma casa. E ele conhecia as nossas condições. Então, por isso que ele nos ajudou dentro das nossas possibilidades. O qual eu sou muito grata e eternamente grata, sempre lembro com muito carinho dessa experiência.